Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Dezembro é o mês que marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV e a AIDS. É o mês de conscientização das pessoas sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e também do tratamento necessário. Desde o surgimento do primeiro caso no mundo, no início da década de 80, 85 milhões de pessoas já foram infectadas pelo vírus HIV, sendo que 40 milhões delas morreram em decorrência de doenças relacionadas à AIDS. A boa notícia é que o relatório mundial da UNIAIDS, apresentado em julho pela Organização das Nações Unidas, mostrou que a pandemia da AIDS pode acabar até 2030. É sobre essa e outras questões que vamos conversar no Contraplano de hoje. Para construir o programa de hoje, recebemos a chefe do Departamento de Atenção a ISTs, AIDS e Hepatites Virais da SES, Jocélia Frazão, o representante do Fórum de Luta contra as ISTs, HIV, AIDS e Hepatites Virais, Fernando Cardoso, e o representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV no Maranhão, Ricardo Santos. Muito obrigado por aceitarem o convite, pela participação. Eu queria começar lançando uma pergunta para todos vocês. 42 anos fazem, desde o primeiro caso de HIV/AIDS no mundo. Por que a gente ainda precisa ter um mês chamado Dezembro Vermelho para sensibilizar as pessoas sobre esse tema? Quem começa? Jocélia, por favor. Então tá. Eu acho que a gente tem quase que certeza que as pessoas não se vê. A gente sabe que hoje o diagnóstico na unidade básica de saúde você faz sua testagem, em 20 minutos você tem seu diagnóstico. E quando dá positivo, a gente tenta vincular da melhor forma logo para o serviço. Então, como a doença em si, o HIV, que hoje é uma doença que vai para a AIDS, ainda é muito silenciosa, então eles não procuram, principalmente a juventude, que a gente tem muito essa preocupação. Então eles não procuram o serviço. Ou então, quando sabe o seu diagnóstico e aquele profissional de saúde não vincula ao serviço especializado, ele some no mundo. Quando já procura o serviço, já está com a doença acometida. Então, e a gente, como governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, tem garantido. A gente senta dialogando com a sociedade civil, que aqui está nessa mesa hoje, muito importante a gente parabenizar o programa, e a gente busca estratégias novas, fortalecer as estratégias que já existem, porque a medicação não falta os insumos de prevenção. O preservativo interno e externo está lá, que é a camisinha, está lá na unidade de saúde, a testagem está lá, a medicação também. Então, por isso que a gente, vamos dizer, o poder público aqui, eu representando, a gente não consegue fazer políticas públicas sozinhos. A gente tem que buscar essa parceria dessa mesa que está aqui, nós três, mais você que é a comunicação, para levar a informação de fato e de direito aonde tem que chegar. Então, o poder público é dialogando diretamente com o movimento social, com a sociedade civil, para fortalecer essas políticas públicas. Sozinho nós não fazemos. E quando a gente olha, vamos dizer assim, o público, a pessoa mais acometida é aquela lá que está no gueto, é aquela lá que está na periferia, tá? Não é a população com um entendimento de classe média alta, vamos se dizer. Então, por isso que nós trabalhamos muito essas populações chaves que nós chamamos, que é profissionais do sexo, homem que faz sexo com homens, privados de liberdades que estão lá, têm todo um direito, mas estão dentro daquela unidade, prisional. Então, a gente trabalha essas pessoas, usuários de drogas e álcool e drogas. Então, a gente tenta trabalhar esse público mais específico, que hoje são preconizados pelas organizações governamentais e não governamentais. O Ministério da Saúde foca muito. Pessoas trans, que não têm, às vezes, têm um acesso, mas o preconceito, o estigma ainda é muito grande dentro das unidades de saúde. E isso é um desafio, um após o outro, a gente tentando quebrar esse estigma dentro dos nossos serviços. Eu me coloco porque eu estou nesse contexto. Apesar de estar coordenando, mas eu sou uma profissional de saúde, eu sou uma agente de saúde para levar essas informações. Fernando, Ricardo, gostariam de complementar? Ricardo.
Eu quero parabenizar aqui o programa Contraponto pelo convite, né, de estar comentando, né, discutindo essa pauta, né, do HIV/AIDS, que é muito importante. E meu nome é Ricardo, estou representando aqui a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS Maranhão, né. É uma responsabilidade muito grande, né, da gente estar aqui hoje, né, se colocando nesse espaço. Representar a rede, que é um desafio, né, é uma atuação nacional, né, a RNP Brasil, a Rede Maranhão faz parte da RNP Brasil, na luta pelos direitos das pessoas que vivem com HIV. E essa questão aí de 41 anos que a gente está vivendo, né, de HIV, ainda existe esse tipo de estigma e preconceito, é devido também ao governo fascista que nós tivemos, né, que o principal foco dele foi fazer as cortes orçamentários, né, impactou no SUS, cortou muitos programas, campanhas, né, então a gente, no nosso governo atual democrata, nós estamos tendo esse resgate histórico, porque não é fácil conseguir, foi muita luta que a gente tem, é luta diária, de resistir à nossa permanência no SUS, na questão de tratamento, de exames, consulta. E a gente tem as parcerias também, como a Jocélia falou, com estados, o município. Tem o nosso fórum também, que a gente faz parte, a rede. Então, tudo isso a gente vê ainda que a gente é uma luta muito grande. E assim, como tu falaste, né, é o Dia Nacional de Luta. Então, não é nacional, é mundial, entendeu? O Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? E não é só o dia... E o Dezembro Vermelho é só um mês específico, né? Todo dia é Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Aí esse dezembro vermelho vai ser o ano todo vermelho, porque a gente está nessas campanhas, né? Não ficaria só no dezembro, a gente ficaria o ano todo, né? Enfim, mas a gente também tem que respeitar as outras pautas, né? Enfim. Então eu vejo que, assim, essa questão ainda que a gente tem que estar comentando, como comentei com você ali agora há pouco, né? A militância também tem que ter seu papel também de estar argumentando, né? De articulando e buscando, né? Esses reforços para que a gente pode estar conseguindo estar, por exemplo, a gente em Brasil hoje está com a campanha nacional, né, da cura. A gente sabe que a cura existe, só que o monopólio farmacêutico ainda é muito grande, né? E a gente também já faz parte de um grupo de trabalho e também lidar com a questão das quebras de patente, né? Enfim, e vários outros assuntos, assim, mas assim, a parceria maior, né, é essa, é a união faz a força, né, a gente vai juntar as pessoas, movimentos, comunidade e está conscientizando, sensibilizando esse momento de Dezembro Vermelho, né, que é o mês específico com campanhas, com ações, oficinas, né, para a gente chegar ao nosso ponto G, que é a questão mesmo da cura. Fernando, você quer contribuir com o tema? E aí eu queria trazer um dado recente também divulgado pelo Ministério da Saúde sobre 2022, né? O Brasil teve uma diminuição no número de casos, mas o Maranhão foi um dos estados que teve um pequeno aumento, né? E aí combina um pouco com essa pergunta que a gente está fazendo, né? Ainda precisamos discutir sobre isso, ainda precisamos fazer a mobilização da sociedade? Bem, respondendo ao teu questionamento, falaste por que precisamos de um mês de dezembro para sensibilizar as pessoas ainda, né? A Jocélia acabou de falar sobre a questão da assistência, como é que é a questão da assistência, os trâmites todos. O Ricardo acabou de falar sobre a questão das pessoas indo com HIV/AIDS, os estigmas, os enfrentamentos que eles têm. Então eu, como Fórum de Luta contra a AIDS, só tenho que dizer o seguinte para ti: por que precisa de um dezembro vermelho? Tá? Simplesmente para poder dar visibilidade a essa epidemia, porque ela encontra-se ainda invisível em alguns trechos, em alguns eixos, em alguns setores. Tá? As pessoas acham que não vai acontecer com ele. Tá? Então, o dezembro vermelho serve para isso, para dar visibilidade. Gente, a AIDS sabiam que ela não morreu, então vamos acordar, vamos tentar fazer uma coisa. Para isso que existe o dezembro vermelho. Como existe o setembro amarelo, o novembro azul, não é? Exatamente, entendeu? Então, assim, o dezembro vermelho é isso, é essa visibilidade que tem que dar, tá? E o porquê que o Maranhão teve essa incidência maior do que os outros estados? Nós temos 217 municípios e a logística de trâmite de um município para outro para chegar em um outro local onde tem tratamento é muito complicado. No período do Covid, a Jocélia acompanhou isso, no período do Covid nós tivemos vários quebras em tratamento de pacientes. Pacientes que moravam no sul não tinham como chegar até aqui. Tivemos várias situações e isso levou muitos pacientes a óbitos e outros a desistir do tratamento. E aí, ao retorno pós-Covid, veio esses dados que acabou de aparecer, que o Maranhão tem um número maior do que outros estados. Então, o que o governo apresenta de que o número baixou é só uma média nacional, mas se você ver de estado por estado, você vai ver que não baixou. Rio Grande do Sul, o número é altíssimo. É altíssimo no Rio Grande do Sul, entendeu? E lá o estado é menor do que no Maranhão. E lá o número é muito maior que no Maranhão. Tá? Então, assim,
A política, ela não está totalmente como muitas pessoas acham. A AIDS ficou visível, a AIDS acabou, então está tudo normal. Não está nada normal. Se a gente puder olhar direitinho, caso a caso, número a número, de estados por estado, você vai ver que a coisa está muito maior do que a gente imagina. Por isso que esse governo trouxe novamente o Departamento Nacional de Luta contra a AIDS, que tinha sido extinto. Hoje é chamado de DAT, para que possa focar novamente nessa política de uma forma mais séria, certo? Uma visão melhor sobre o que tem que ser feito, ouvindo a sociedade civil. Jocélia, e esse aumento que teve, ele está mais incidindo em alguns segmentos? Esses segmentos que eu citei, que como o Ministério lançou, né, para o Dezembro Vermelho, nós trabalharmos com essa população. E população negra, pessoas negras, jovens e uma novidade para a gente em mulheres heterossexuais. Então, essa população a gente já trabalha bem dentro das unidades do sistema prisional, junto às profissionais do sexo, dentro da população de rua, que a gente faz um trabalho também junto com os CAPs que existem. Então, essa população, ainda o número de casos ainda é elevados, né, para a gente poder estar trabalhando. E a gente tenta, porque o poder público, como eu bem falei, não chega aonde a sociedade civil acaba chegando. Então, a gente tem essa pactuação junto com eles, a gente tem esse diálogo que não acaba, a gente senta, apoia em eventos, dentre outras coisas, ações que nós também realizamos. E quando a gente volta a dizer, a assistência está bem desenhado, mas nós temos que voltar a trabalhar a prevenção, a promoção, a prevenção à saúde. E a saúde não consegue fazer isso sozinho, a gente tem que buscar o apoio. Isso é bem o apoio em outras secretarias, como nós temos agora a construção de uma carta compromisso em foco da medida socioeducativa, socioeconômica, socioeducativa, dos direitos das pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras ESTs com outras secretarias de Estado. Então, a gente está amarrando esse compromisso de fato e buscando outras estratégias, né? Outras instituições não governamentais, como Unicef, Plan, Ministério Público, que pode cobrar os municípios, né, efetivamente, diretamente. Nós temos 33 municípios prioritários que recebem recurso federal, fundo a fundo, para trabalhar com a promoção e prevenção das ESTs. Nós temos 26 serviços instalados em todo o estado, que atende essas pessoas, mas o foco da gente é a atenção primária. A gente está hoje com um projeto Cuidando de Todos, que você viu, acho que todo mundo viu o lançamento, é fortalecer a atenção primária, porque aquele usuário, aquele paciente é da atenção primária. Às vezes, para o especializado, nem precisa. Então, com essa junção de mãos, né, de atores, que é primordial, eu tenho certeza que a gente vai conseguir buscar e essa incidência vai diminuir. E como que tanto o Fórum quanto a Rede fazem, por exemplo, para estender esse trabalho para os municípios, né? Já que essa é uma dificuldade que vocês levantaram aqui muitas vezes no sul do Maranhão, para você ter uma rede de atendimento, de acompanhamento dessas pessoas. Como é que consegue fazer? Dá? O Fórum, ele tem essa relação que nós temos com a Secretaria de Saúde do Estado, mais profissionalmente com o departamento, onde nós temos esse apoio deles para podermos desenhar algumas ações. No caso, eles podem financiar a gente nessa logística de descer dos municípios, e nas reuniões que o próprio departamento faz com os coordenadores municipais, eles chamam a gente para que nós possamos sentar no meio deles e podemos fazer essa articulação. E com isso a gente cria essa ponte para chegar até lá. Chegando lá, fazemos esse fomento, procuramos saber como é que se encontra, certo? E juntamente com eles lá, para poder construir ou deslanchar alguma coisa que está lá travando para que essa política possa caminhar. No caso da Rede, eu queria também acrescentar uma pergunta. Como é que é para a Rede fazer a abordagem com a pessoa que teve o diagnóstico de HIV? É uma abordagem fácil, uma abordagem tranquila? Imagino que não, né? Não é uma abordagem fácil. Inclusive, o programa do lanche aqui do Fórum, né? A gente tem no Maranhão, temos a RNP São Luís, né, que também faz parte, né? E temos em 5 municípios, Codó, Imperatriz, né, Santo Inês e Bacabal, que atualmente não está tão fortalecido como há 2 anos atrás, né? A gente também tem essa ponte com as redes locais lá nos estados, né? Que inclusive a gente fala, Ricardo, aqui está faltando remédio CIS, aqui não está tendo camisinha, aqui não está tendo gel, né? Então a gente aborda, temos representantes lá,
municipal, em cada município desse, né? Que como se fosse uma rede municipal? Isso, é uma RNP, por exemplo, Bacabal. Né? Nós temos um representante lá que traz todas as informações de lá sobre a questão de tratamento, de exame, de consulta, né? Então a gente faz essa ponte comigo e a gente leva para a Jocélia, né? Agora sim, como a gente está estudando aí um projeto, né, para poder fazer em 2024, temos essas descidas, né, para estar lá fortalecendo lá os membros de lá, né, na questão fazendo capacitação de liderança, né, para poder trazer, né, essas demandas para a gente aqui para fazer uma RNP funcionar legal. A gente está chegando no final do primeiro bloco, eu queria já deixar a pergunta para a gente começar o segundo bloco, que é justamente essa declaração de que o fim da pandemia é possível, a pandemia de AIDS, né? Que assim como tivemos a pandemia da Covid, mas muita gente às vezes não conecta também que a AIDS ainda é uma pandemia, né? Pandemia, há muito mais tempo do que a Covid. Exatamente. Né? E 2030 é apontado, né, pela ONU como uma possibilidade de fim, visto dessa pandemia, né? Aí eu queria que a gente começasse a debater um pouco isso no segundo bloco. A gente vai para um intervalo e na volta tem mais Contraplano. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia, hoje para conversar sobre Dezembro Vermelho. E eu terminava o primeiro bloco fazendo uma pergunta para vocês sobre essa notícia de que o fim da pandemia da AIDS está próximo, segundo a ONU, né? Em 2030 há uma possibilidade disso. O que representa isso? Como é que vocês observam essa notícia? Hoje a gente tem um plano nacional, que é a OMS, junto com o Ministério da Saúde, a ONU e OPAS, que é a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e ou sífilis para 2030. É uma das maiores preocupações nossa, é essa gestante que tem HIV em transmitir esse vírus para o bebê. Então, esse é um dos primeiros passos para essa eliminação até 2030. E eliminar a AIDS total, né? É uma proposta desafiadora a nível nacional que os estados estão abraçando, que é o projeto da AIDS avançada, como bem ele colocou, o Fernando. Essa pandemia veio depois nós estamos na pandemia do Covid, e ela veio com essa preocupação imensa desse abandono de tratamento. Então, muitas pessoas abandonaram o tratamento. Isso é uma força-tarefa que este departamento, onde eu conduzo, está buscando esses abandonos em todos os municípios e com foco no maior abandono é a região metropolitana. Tá? O nosso maior desafio é a região metropolitana por ser grande, né? Os municípios de maiores números de população está São Luís, São José de Ribamar, próximo ao Paço do Lumiar. Então, essa é a proposta, então, é não ter mais a doença, é sim ficar com HIV, com vírus indetectável e zero de transmissibilidade. Então, não transmitir, é bloquear essa cadeia até 2030. Então, isso é uma proposta desafiadora e a gente está junto nessa, né? Para poder a gente conseguir aqui essa mesa de estudo, né? Sociedade civil junto com o poder público e a comunicação, tentando levar essa mensagem a toda a sociedade. Como é que vocês veem isso também? Então a gente da rede, né, a gente esteve até comentando assim alguns trabalhos de grupo na rede, né, sobre essa questão que as desigualdades ainda persistem, né, as iniquidades, as mazelas sociais são muito grandes, a questão do estigma, preconceito, né, e a própria questão do racismo estrutural, racismo institucional. Então, enquanto isso permanecer na sociedade, vai ser muito difícil chegar ao fim da AIDS. E a própria questão também do estigma dentro dos profissionais de saúde, que ainda alguns a gente encontra essa resistência, né? Então a gente luta muito pela essa humanização no tratamento, né? E não é só o pessoal com HIV, é pessoal LGBT, que é também pessoa de matriz africana, né? Enquanto sempre que tem todo lugar tem uma pessoa com HIV dentro dessa sociedade. Então, enquanto isso não for um foco, né, de trabalho, né, 2030 está bem aí. Eu acho que não vai ser possível o fim chegar agora. Então, vai depender de muita luta, de muita resistência, de conscientização também da gestão, né, tanto federal como municipal e estadual. A discriminação ainda é um problema, Fernando? Muito. A discriminação e o preconceito tiveram vamos dizer assim, uma imagem muito maior, uma ênfase maior aqui no país quando aconteceu aquele governo passado. Ele veio e as pessoas começaram a mostrar realmente o que eram. Então, assim, vivíamos um preconceito e uma discriminação mascarada nesse país. E lá foi colocado. Quando o governo apareceu, as pessoas projetaram isso, não é?
E isso afetou muito algumas políticas e provavelmente as pessoas com HIV/AIDS também. Tá? As pessoas com deficiência, etc. Os quilombolas, todos eles sofreram com isso. Tá? Então, alertou a gente para fazer não digo um combate, mas um plano de enfrentamento a essa discriminação, a esse estigma que apareceu realmente de uma forma mais forte com esse governo que estava aí anteriormente. Tá? E agora sim, nós estamos tentando fazer esse trabalho, as pessoas estão tendo a noção realmente, a visibilidade de que estavam afetando, estavam prejudicando, estavam massacrando populações que não precisariam disso. Simplesmente, somente de um apoio, de uma ajuda, ou então de um olhar mais sensível sobre isso. Ricardo, você é da Rede Maranhense de Pessoa com HIV. Rede Nacional de Pessoas no Núcleo Maranhão. Como foi descobrir o diagnóstico, no seu caso? Então, voltando à questão quando eu sou da minha sorologia há 24 anos, né, eu passei por um processo muito difícil, né, de aceitação, né, da própria questão do HIV e não foi fácil, né? Primeiro eu fiquei escondido da minha família um tempo, né, depois fui percebendo a questão dos sintomas que eu tive, né, então aí eu tive que contar para alguém, eu encontrei com um amigo, essa pessoa falou, Ricardo, você tem que contar para alguém da sua família para poder ter essa base de sustentação, ter o apoio, né, então foi assim que aconteceu, né. Não foi fácil no começo, mesmo peguei a medicação, olhei assim os sintomas, as reações, né? Eu joguei fora 2 vidros de remédio, né? Porque eu falei, não vou deixar de beber, não vou deixar de sair. Aí eu falei, não, conclusão. Então, na conversa com o psicólogo, né, e tal, aí conversei com minha mãe, né? Minha família me apoiou, que muita gente não tem isso, né? Então, isso foi um fator positivo de eu poder encarar, né, o tratamento, a adesão ao tratamento. Né? E depois eu conheci uma pessoa que me levou para uma ONG, né? E foi muito bom, essa pessoa até faleceu, que foi o Júnior, né? E ele me convidou, Ricardo, vai lá, você vai conhecer a rede. Aí eu entrei num grupo de autoajuda, dado o grupo Solivila, que o Fernando faz parte, eu também, né? Então, a partir daí, quando eu entrei na ONG, né? Comecei a autoajuda primeiro, que a gente tinha a parte política e a parte de autoajuda, né? Porque tem que ter esse trabalho de saúde mental. Né? Hoje está meio fraco, mas a gente vai tentar articular de novo. Então, a partir daí, eu comecei a frequentar as reuniões, né? Conheci o pessoal do Estado, gestão, entrei para os conselhos de direitos. Então, aí me escolheram para ser representante, estou até hoje. Já saí, voltei, então estou aqui na luta, né, diária. Então, a importância desse entendimento, né, do apoio, né, da questão da saúde mental mesmo. De vez em quando eu pensei em desistir, mas eu vejo tanta gente em situação pior que a minha, então vou continuar na luta, até porque muita gente me procura, Ricardo, está faltando isso, onde eu pôr e tal. Então a gente fica, né, tem que se envolver, a gente me envolve muito. Aí eu falo até com o Fernando, assim, Fernando, eu vou largar tudo. Aí o Fernando, não, fica aí. Só para colaborar um pouco com a visão dele, imagina que o Ricardo passou por tudo isso anos e muitos anos atrás. A gente está falando de quanto tempo? Exatamente. 24 anos. Pois é. Agora, esse mesmo quadro acontece hoje. A mesma coisa acontece hoje. As pessoas que recebem... Então, assim, o que mudou? O que mudou? O que foi que fez com que pudesse ter uma evolução? Se a pessoa que recebe um tratamento, o diagnóstico, ele passa para uma situação dessa 24 anos atrás, e o pessoal que está lá no interior, lá nos municípios bem distantes, se recebe um diagnóstico desse, tá? E não tem esse apoio que o Estado às vezes oferece em alguns serviços. E não tem serviço em alguns municípios, vamos dizer, um município bem distante. Carutapera, por exemplo, bem distante. Tá? Não tem o serviço. Pará, né? Não tem o serviço. Não tem o serviço. E aí a pessoa se diagnostica numa atenção primária que tem o vírus HIV. Tá? Como é que ele vai se sentir? No mesmo estado, ou até pior. É pior, Entendeu? Então, assim, é esse ponto que nós temos que começar a evoluir também. Tá? Por isso que o Estado senta com a sociedade civil e nós trazemos para eles, olha, continua a mesma coisa aqui, como é que nós podemos fazer para evoluir esse ponto? Entendeu? Então, assim, as coisas, a AIDS está aí, gente. As pessoas não conseguem perceber que a AIDS está bem aí. O Covid veio, mostrou como é que se faz a questão de conseguir um tratamento mais específico, né? Então, da AIDS é a mesma coisa. Nós estamos com tratamentos específicos, com medicamentos, mas a cura já existe. Já existe a cura. Nós sabemos que existe a cura. Então, assim, o que falta para antecipar isso? Vontade política, tá? E a questão de que ou você ajuda a quem necessita, ou então vocês não vão caminhar para lugar nenhum. É isso que a gente precisa falar, para que a sociedade possa nos ajudar a pressionar
parlamentares, congressistas, para que possamos ter essa cura, porque está na mão deles. Tem tantas leis sendo votadas, sendo colocadas, que não levam para lugar nenhum. Então, por que não imponhamos uma dessa onde se realmente cancele-se essas quebras de patentes de uma vez? Entendeu? Bote a quebra de patentes constantemente, ou então o licenciamento compulsório para medicamentos, porque o Brasil gasta bilhões em remédios para a AIDS. Por quê? Porque as indústrias farmacêuticas continuam mandando a questão financeira dos medicamentos aqui no Brasil, porque o Brasil ainda fica refém deles. Tá? Tivemos um licenciamento compulsório, algum tempo atrás, no governo Lula, do medicamento efavirense. Entendeu? E até hoje, o mundo inteiro bate palmas por ele ter feito isso. Ele enfrentou as indústrias farmacêuticas e fez isso. Então, o que custa fazermos agora a eliminação completa dessas patentes? Acho que pode sim, dos medicamentos. Tá? Já que eles não podem fazer uma lei que pode garantir a questão da cura. Tem vários testes sendo feitos, várias pesquisas sendo feitas no mundo inteiro e até aqui em Recife, sobre a questão da cura. Tem pesquisas sendo feitas, tá? Mas está tudo sancionado por leis de patentes, por questões de sigilo e etc, entendeu? As indústrias farmacêuticas mandam em tudo. É um monopólio. Se não conseguirmos passar por isso, a AIDS vai continuar ainda 2030, 2060, 2090 e aí vai. Jocélia, não sei se eu vou pegar você de surpresa, mas quantos casos existem de HIV? Hoje, entre 24 mil casos. Né? Isso em todo o estado? Todo o estado. Existem regiões onde a concentração é maior? A maior concentração é, como eu falei, no município de São Luís, São José de Ribamar, aí vai Codó, Bacabal e Imperatriz. Estão relacionados junto a populações também? Junto às populações, é isso. O número de população e isso acaba elevando também o número de casos. Bem como o Fernando colocou, quando o Ricardo foi infectado, ele tomava vários medicamentos. E hoje o tratamento é só um comprimido, no máximo 2. Então evoluiu. Era 15 comprimidos. Também eram 15 comprimidos. Na ele época. levava 15 por dia. Era 15 por dia. Ou até Então, 18. Eu falei, doido que vai tomar isso. Então, a assistência farmacêutica toma conta e evoluiu muito. O tratamento evoluiu, hoje você não sente. Tem um efeito colateral. E isso o SUS garante. Né? Isso o SUS garante como todos os outros insumos. Consegue garantir para todos para esses todos, 28 para todos, anos? não falta. Agora Foi o único, vamos se dizer, a gente está buscando a pandemia da Covid, foi o único programa que não parou. Tá? Os medicamentos, a gente ficamos fora da sala lá do departamento durante 2 meses, mas nós tivemos que retornar justamente pensando na qualidade de vida dessas pessoas. Então eu lembro que a gente saiu 15 de abril, início de junho nós voltamos para o trabalho, mas o povo do almoxerifado continuou trabalhando, justamente pensando. Porque hoje os municípios que dispensam essas medicações para esses usuários recebem medicamento para 2, 3 meses. E hoje eles estão solicitando para 120 dias, justamente na comodidade desse paciente. Então a Secretaria de Estado da Saúde tem garantido, são pactuações tripartite. Quando chega nos municípios, às vezes falha. Tá, mas o Estado, junto com o Ministério da Saúde, tem garantido isso. E a gente adquire até o leite para essa criança exposta a essa mãe com HIV durante 1 ano. A gente garante o leite. Quando ela sai da maternidade, sai com 10 latas de leite e até durante 1 ano ela recebe todo mês 10 latas de leite. Então, justamente para a gente poder barrar essa cadeia de transmissão. Então, assim, por isso que a gente fala a transmissão vertical é muito importante. Quando a mãe recebe toda uma medicação na hora do parto, né, inibidor de lactação para a mama, porque ainda o leite transmite, então tem todo, vamos dizer assim, tem todo um protocolo. Quando a gente fala de HIV/AIDS, tudo é bem escrito por estudiosos, então assim, tudo é bem alinhado. Então a gente pensa assim, poxa, onde a gente está falhando? O que é que está faltando? São as outras políticas integrais que a gente está buscando. A gente é pioneira nisso, esse departamento aqui que eu estou falando, a gente busca, a gente não fica sozinho. Eu sei que é difícil, as portas se fecham, mas a gente bate várias vezes para tentar. Então, a gente tem essa sensibilização. Então, quem trabalha com HIV/AIDS, trabalha porque gosta, porque ama de verdade. Quando eu digo, vou sair, não precisa nem pensar. Por exemplo, dentro dessas políticas integradas, eu ouvi o Ricardo e o Fernando falarem muitas vezes da questão da saúde mental. Né? É algo que, por exemplo, o próprio paciente em todo o estado encontra essa possibilidade de ter um acompanhamento? Isso. A partir do quando é implantado os serviços, tem uma equipe multidisciplinar, que é o médico, que hoje não precisa mais ser infectologista.
tem um farmacêutico que dispensa a medicação, tem um enfermeiro que faz toda a triagem, tem um assistente social e o psicólogo. Então, quando essa pessoa é diagnosticada e na atenção básica eles não têm, vamos dizer assim, eles não têm essa sensibilização em acolher, então encaminhado para esse serviço. E lá ele tem todo esse acompanhamento. Mas tem pessoas que daquele, vamos dizer, translado da atenção básica para o serviço, não vai para o serviço, se perde, porque teve aquele resultado positivo. E às vezes aquela equipe que tem dentro da unidade não está preparado para acolhê-lo. É isso que a gente trabalha, capacita todo o tempo para o acolhimento, é o que mais a gente escuta. Eu só queria fazer uma colocação. Os dados que são colocados, eles não são totalmente numa linha reta, porque existem as subnotificações, tá? Existem populações invisíveis também. Então, tanto o departamento como a sociedade civil busca essas populações visíveis e essas subnotificações, tá? Então, assim, nem tudo é só flores, como a gente fala. Nós temos muitos espinhos no caminho, tá? Sim. E para isso, a sociedade civil está sempre, mesmo com gestões anteriores, meio tribulados e tudo mais, mas sempre a sociedade civil esteve junto com o departamento, certo? Para ver a questão dessa política de STIs. Como uma vez eu até estava falando, o fórum, ele sempre é a base do diálogo, ele nunca é a base do embate. Então nós sentamos, dialogamos e conversamos, colocamos nossos pontos e muitas das vezes a gente coloca uma solução, uma pequena solução, o que pode ser feito. E aí com isso nós vamos desenhando uma política melhor para as pessoas que têm HVAs. E outra coisa, puxando o gancho aí, o Maranhão é inédito nesse ponto, porque nós conseguimos ter esse diálogo tanto com a gestão estadual e municipal. Em alguns estados que eu já ouvi falar, como Mato Grosso e outros, Brasília, é muito difícil alinhar com gestão, porque às vezes eles falam uma coisa, na hora por trás falam outra. Então aqui no Maranhão a gente tem essa interação, né, com eles, para poder fazer com que a política melhore, né, e o acesso seja mais garantido. Ok. A gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano aqui pela sua TV Assembleia. Hoje conversando sobre Dezembro Vermelho. Nossos convidados: a chefe do Departamento de Atenção às ISTs, AIDS e Hepatites Virais da SES, Jocélia Frazão, o representante do Fórum de Luta contra as ISTs, HIV, AIDS e Hepatites Virais, Fernando Cardoso, e o representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV no Maranhão, Ricardo Santos. Vamos começar esse terceiro bloco falando um pouco das atividades. A gente está basicamente bem no início ainda do mês de dezembro. Isso. Que atividades estão sendo pensadas por cada órgão, pelas instituições? Começando com você, Jocélio, o que a SES está planejando para esse Dezembro Vermelho? A gente está planejando várias ações, porque assim, a gente apoia, quem executa são os municípios, as políticas públicas, mas a gente não tem que deixar, né, de não fazer acontecer. Então a gente está com ações de rodas de conversa, escuta, testagem rápido para HIV, sífilis, hepatite B e C, pensando sempre nesse movimento com as profissionais do sexo, privados de liberdade, os idosos, que a gente tem que ter uma atenção também para a população idosa, e sempre em parceria com eles estão integrando também a essas ações junto com as universidades federais, principalmente com a UFM. A gente tem um projeto muito bom, que a juventude está lá, né? E a gente sabe que é importante essas parcerias com as universidades. Então a gente está com um leque de ações. Vamos participar de alguns encontros a nível nacional também, que a gente foi chamado também para aprender cada vez mais. O conhecimento nunca é demais. Então o governo do estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, né, que a gente vê que o Dr. Tiago Fernandes é muito sensível à causa, a gente tem garantido essa promoção e essa prevenção, principalmente nos municípios. Então a gente sabe que a gente tem um governo muito voltado ao fortalecimento das políticas nos municípios. Como eu bem falo, a gente tem que se unir, tá, nesse momento. E o Dezembro Vermelho é um mês alusivo a essa luta, a essa causa, a essa sensibilização. Então a gente tem que fazer o trabalho juntos,
Tá? A sociedade civil tem que se juntar cada vez mais com o poder público, a gente busca isso, a gente busca as outras políticas. Enfim, a gente está aí para colaborar, a gente está aí para juntar forças e tentar, vamos dizer, bloquear toda essa epidemia que existe, todo esse preconceito, esse estigma. A AIDS está aí. A AIDS está aí e a gente tem bem alinhado todo o tratamento, mas a promoção e prevenção a gente ainda tem que avançar muito, porque não depende só de nós, depende de todos nós, depende da sociedade. Então esse é o recado, Dezembro Vermelho, a gente está aí para promover saúde. Tá? Fernando, e o fórum? O fórum, ele pretende fazer um debate reflexivo de forma virtual. Como será feito? Tem a meta da ONU, que até 2030... São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Exatamente, também. Então, assim, em 2030, nós temos a questão do fim da epidemia, da pandemia, né? Então, o fórum está botando as pessoas para refletir da seguinte forma: vamos fazer alguns vídeos, tá? Montar uma peça de alguns vídeos, onde vai estar uma reflexão sobre qual a sua visão sobre a epidemia da AIDS. E qual a perspectiva de futuro para essa política? São duas perguntas que nós estamos fazendo. Quem irá responder? Tá. Já entrei em contato, já vão dar um retorno para mim já. Quem vai responder? Seria a Frente Parlamentar de Luta contra a AIDS, Nacional de Luta contra a AIDS, que vai ser a deputada Érica Cocai, lá do Distrito Federal. Quem vai responder? O chefe do Departamento Nacional do DAT, o Dr. Draulio, tá? Ele já vai dar um retorno para mim enviando o vídeo. Quem vai responder? A doutora Jocélia, o Ricardo, eu irei fazer esse vídeo também, e as outras redes, as Cidadãs Positivas, a Rede Trans e a Rede Jovem. Então nós vamos montar esse vídeo e colocar para que cada um deles possa dar a visão. E aí seria para a sociedade ter uma reflexão de se realmente vai terminar essa pandemia em 2030 ou não. Então, é uma forma de reflexão que nós vamos fazer de forma virtual. Vamos montar esses vídeos, montar essa peça e vamos socializar em várias redes, em várias mídias, para que as pessoas possam ver. Em média de uns 30 minutos que nós vamos caber nesse vídeo para poder fazer essa reflexão para toda a sociedade. Ricardo, a rede? Pois é, então a rede já tá falaram junto, tudo, né? Com o fórum, com a sede, né? É só juntando as ações. Então, a gente da rede, né, então, tentar participar, né? Lá, por exemplo, 80% desses eventos vai ter a gestão e o fórum, né? A gente está articulando, né, com os membros da rede, das outras pessoas que fazem parte do grupo, né? Participar, fazer essa dinâmica, né, de oficinas. Vai ter alguns seminários que algumas ONGs estão fazendo. A gente vai estar lá dentro, né, mencionando e questionando também a questão da sensibilização, né, da manifestação do 1º de dezembro, porque 1º de dezembro todo dia é dia mundial de luta, como já disse, né? Todo dia é dia de lutar contra a AIDS, né? Então a gente está tentando participar desse evento do fórum, né? Dos eventos do Estado, para poder estar fortalecendo essa luta, né? Porque já disseram tudo. Essa intersetorialidade ela é fundamental, fundamental, né? Nessa situação. Isso, com certeza. A AIDS transversaliza em todas as secretarias, em todas as políticas e em todos os públicos. Então a AIDS está ali. Certo? As pessoas que todos os ciclos de vida. Exatamente, todos os ciclos de vida também. Então, assim, as pessoas fingem não ver, mas ela está ali. Você passa a ver a AIDS quando ela está dentro do seu seio familiar. Aí que você começa a focar ela. Teve um determinado momento, vocês falaram em ciclos de vida, né? A Jocélia. Teve um determinado momento em que, recente até, em que o número de idosos infectados por HIV havia subido no país. Eu não sei se continua essa mesma tendência ou se não continua. E o que se atribui a isso, por exemplo? Deu até uma controlada, né, esses dados. O que se atribui é porque eles não usam o preservativo mesmo. A camisinha, apesar de a gente ter 9 estratégias de prevenção, PEP, profilaxia pós-exposição, PrEP, profilaxia pré-exposição, o teste rápido, que é uma profilaxia também, a camisinha é o padrão ouro, tá? Então, o preservativo, hoje que nós chamamos interno e externo, que é o feminino e o masculino, ainda tem muitas pessoas que não gostam de usar, inflama ou dá coceira, então é o termo popular que a gente escuta. Então, por causa disso, o tira a virilidade do homem, a gente não sabe que o machismo ainda preconiza muito na nossa sociedade, as pessoas conservadoras, então a gente tem que tentar quebrar esses tabus em relação à promoção e à prevenção. Então, hoje você escolhe a forma de você se prevenir,
Tá? Então, hoje, os estudos têm avançado, como foi bem colocado pelo Fernando. Tem várias formas de prevenção. A gente trabalha com uma mandala de prevenção combinada. Tá? Então, assim, só que acho que na hora do apelar, no momento, o povo esquece da camisinha. Então, assim, o preservativo está aí. Então, a camisinha está aí, a prevenção está aí. Chamamos de prevenção combinada. Está disponível em toda a atenção básica. A gente trabalha diuturnamente para esses insumos chegarem de fato nos municípios e nessa população, como chamamos, população-chave, né? Pessoas trans, homem que faz sexo com homem, nas saunas, os municípios, principalmente São Luís, está deixando os preservativos, a juventude nas universidades. Então a gente está temos um projeto muito bom com a SEDUC, tá? Em formar, em estar capacitando, fazendo oficina com os professores, com os profissionais da educação, para poder chegar até a esse aluno, chegar até os pais desse aluno, porque a gente sabe como é, o conservadorismo é muito grande. Então, assim, a gente tem trabalhado de forma, e sempre alinhado, sempre sentando, conversando numa mesa redonda, escutando a sociedade civil. E o preservativo também é importante por uma outra circunstância, que a gente ainda não tocou. Porque o dezembro vermelho ele fica muito mais focado no HIV na AIDS, né? Mas tem as ISTs também, né? Esse é um problema também aqui do Maranhão. Muito grande. Principalmente a questão da sífilis, que pós-Covid houve um boom na questão dos casos de incidência, entendeu? A questão do tratamento mesmo, que estava houve essa quebra de tratamento também. A questão de ficaram mais... Como houve a questão da violência dentro de casa das mulheres, onde houve esse crescimento que a sociedade, de uma certa forma, deixou meio nublado, mas houve sim. As mulheres foram mais violentadas no período do Covid do que antes. Tá? Não sabemos o contexto. Porque estavam mais dentro de casa, porque eles eram os possíveis agressores e começaram a ser estampados agora, não sabemos. Então a questão da sífilis foi isso, tanto ele como da pandemia da AIDS, entendeu? As pessoas se colocaram, se projetaram na questão do ato sexual sem preservativo, sem preservativo, sem nada. E aí, com isso, transitou em vários setores e foi levando a sífilis, não só sífilis, mas outras ISTs e AIDS também. Tá? Nunca houve um segmento tão grande de quebra de tratamento como aconteceu agora. Por conta da Covid. E a sífilis tem um tratamento fácil na atenção primária, né, na atenção básica. A sífilis é a penicilina. Então, hoje a penicilina é disponibilizada para todos os 217 municípios. O Ministério tem garantido isso, porque a gente teve uma quebra em 2016 que a gente não conseguia adquirir. Então, a sífilis é tratável, né? O homem, às vezes, a maioria das mulheres que são reinfectadas, né? Porque o homem acaba não procurando a unidade. Então, a gente está trabalhando mesmo também com a saúde do homem e esse homem também se tratar. E qualquer pessoa que for detectada com sífilis, naquele momento já iniciar o tratamento, não só o parceiro, a mulher e o parceiro, mas sim qualquer pessoa. Então, assim, é como a gente fala, é um desafio muito grande, porque a gente tem todo o tratamento, todo o insumo, principalmente da sífilis, na atenção primária, na atenção básica. Existe um número desse aumento de casos de sífilis? Não? Eu não sei, mas assim, tem aumentado muito, principalmente na transmissão vertical, é a nossa maior preocupação, tá? Na transmissão vertical, que porque pode causar uma série de doenças, o bebê pode nascer com alguma sequela, cegueira, dentre outros. Então, o que acontece? A gente tem os indicadores do Previne Brasil que busca tá garantido essa testagem para as gestantes. E a outra população fica um pouco desassistida nesse momento dentro da atenção primária, mas a gente tem reforçado isso para garantir todos esses insumos para poder tratar. Sabe que eu posso estar te respondendo também o porquê desse boom? Machismo. Machismo. Por quê? Porque o homem ele leva a mulher para o tratamento, mas ele não vai fazer o seu tratamento. Ele não procura. A mulher vai e faz tudo certinho e aí ela se reinfecta. É ele. Então o machismo continua indo, imperando e levou para essa tendência também. Tá? Não só a questão do HIV/AIDS, mas da sífilis e de outras STIs. Enquanto eu digo mais a questão do machismo na questão dos municípios mais distantes, mais longínquos. Eu digo mais na área da capital, mas na área rural. Existe essa questão do machismo, do homem predominar, entendeu? Nessa questão. Então isso está levando essa questão toda. Então, quando não houver essa conscientização, tá? As coisas caminham dessa forma.
Tá? Então, para isso que é necessário que os agentes comunitários estejam sempre ali trabalhando, certo? Não só a gente, mas aqueles lá de baixo, que estão lá na base mesmo, como os agentes comunitários estiverem trabalhando em cima dessa questão toda que nós estamos falando aqui, a gente consegue avançar sim. A gente está chegando já no final do programa e eu queria deixar 1 minuto para cada um de vocês fazerem considerações finais, convidar para alguma ação, campanha do Dezembro Vermelho. Começando... É porque a gente sempre a dama é a primeiro lugar. As considerações finais aí para falar, para a gente estar. Então, a dama é em primeiro lugar, por gentileza. Então é isso, gente, é mesmo buscar, né? Eu acho que a prevenção e a promoção à saúde é feita de várias mãos. A gente não consegue fazer sozinho. Esse é um espaço salutar para esse momento. Que a gente está no Dezembro Vermelho, está nessa busca da promoção e prevenção, buscando todos esses direitos que já existem para essas pessoas vivendo com HIV e outras IST. É só garantir, está tudo escrito. Então, assim, é procurar a unidade básica de saúde, é buscar seu tratamento, buscando sempre o foco que nós trabalhamos em prol da qualidade de vida de cada um usuário, é levar uma população, um atendimento com equidade, que a gente tem que buscar isso, mais do que nunca, porque está na nossa pele. Então é isso, é buscar o apoio e juntarmos as mãos para a gente poder ter mais qualidade de vida. Obrigado. Fernando? Certo. As minhas considerações é o seguinte, gente, Dezembro Vermelho é sensibilização. Então não espere chegar no seu seio familiar, tá? Você tem que ser sensível a partir de agora. Olhe por cima do muro da sua casa e veja alguém que está precisando de algum apoio, de algum ombro. Faça essa solidariedade com essa pessoa. Porque aí dessa forma você vai conseguir mudar o mundo, mudar até a sociedade ao seu redor. Tá? Seja sensível. Isso é sensibilização. Obrigado, Ricardo. Então, gente, eu finalizo reafirmando, né, o que os companheiros já falaram. E assim, o Dezembro Vermelho é um mês de sensibilização. Então, vamos nos conscientizar. A AIDS, hoje nós estamos vivos porque nos mostramos para viver. Para dizer para as pessoas que a AIDS hoje tem tratamento, entendeu? E quem se infectou, procure as unidades de saúde para fazer o tratamento, procure uma ONG, um grupo de autoajuda, né? E a gente empenhado, né, conjuntamente, vamos conseguir essas articulações para conseguir banir e tentar chegar, né, na meta 90-90, né, na cura até 2030. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode acompanhar a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.